Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz quarta-feira. Tudo bem com você, amado? Tudo bem com você, amada? Vamos meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje quer nos orientar sobre algo muito sério que muitas vezes vamos atraindo para nossa casa sem perceber. Vamos meditar a palavra? A palavra de Deus está hoje em Eclesiástico, capítulo 27, versículo 27. Quem forja um plano malvado, contra ele o mal se volta, sem que ele saiba de onde vem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O mal se volta. Irmão e irmã em Cristo, hoje, dia 12 de janeiro de 2022. Espero que você preste bem atenção nessa pregação de hoje, para que eu e você possamos ter controle próprio da nossa língua, das nossas palavras. Um determinado dia, alguém me aborda na rua e pergunta: a língua paga? E eu respondi: depende que paga essa, né? Porque não é como muitos dizem, né? Fulano hoje está sofrendo consequências dentro de casa porque está pagando, né? Está pagando a língua. E aí eu fico um pouco assim assustado com a maneira como as pessoas interpretam esse pagar. E aí eu vou explicando e as pessoas vão entendendo. Veja só, amado. O pai, quando erra, quem paga é o pai, certo? O filho, quando erra, quem paga é o filho, entende? Lá em Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 18, no versículo 20, está escrito: o filho não paga pelo erro do pai, e nem o pai paga pelo erro do filho. Ficou claro? Agora, o correto de falar é essa forma: o pai ou a mãe amaldiçoa o filho, tem consequência? Tem. Aí já muda de figura a linguagem, né? Não é que o filho vai pagar pelo pai, nem o pai paga pelo filho, mas no sentido de maldição. E aqui eu coloco um exemplo bem atualizado. Quantos pais apontam para a casa do vizinho que o filho do vizinho é sabe lá o que? Ou é uma, sabe lá o que? Você está me entendendo o que eu quero falar? E com o passar do tempo, ele vem dentro da própria casa, não é assim? O que é isso? É pagar a língua? Não é pagar a língua. Isso se chama maldição. Preste atenção na palavra. Eclesiástico 27, versículo 27. Quem forja um plano malvado contra ele, o mal se volta, sem que ele saiba de onde vem. Então vamos mudar a linguagem. Ah, fulano está fazendo isso pagando a língua do pai. Fulano é assim hoje pagando a língua da mãe. Não é pagando a língua da mãe. Dá a entender que Deus está sendo injusto? Será que Deus ia fazer algo errado, por exemplo, no filho para castigar o pai? Não. Por exemplo, nós vamos folheando a Bíblia e ver lá Jesus chamando a atenção dos discípulos. Lá em João capítulo 9, versículo 2 ao 3, quando os discípulos perguntam, quando vê um cego sentado, né? Diz: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? O pai ou foi ele? E Jesus responde: nem foi o pai, nem foi ele. Veja só. Os discípulos perguntaram a Jesus porque viram um homem cego. Quem pecou? Foi os pais? Ou foi eles? Jesus respondeu: nem foi ele, nem foi o pai. Isso aconteceu para que a manifestação de Deus aconteça na vida daquele cego. Ou seja, preste atenção, amado, preste atenção, amada. Nem todas as coisas que estão acontecendo nas famílias é questão de
pagar a língua é questão também que foi alguém que jogou uma coisa ruim. Não, muitas coisas que estão acontecendo nas vidas das pessoas possa ser uma agir de Deus. Por isso que ninguém deve falar nada, nem julgar nada, porque daqui para cima, ali para cá, da cabeça para cima, só quem sabe é Deus. Então nós temos que morder a língua bem mordida, para que a gente tenha cuidado com o que está falando, porque se existe algo que muitas vezes vai nos atraindo para nossa própria casa, são as palavras que a gente fala. Porém, preste atenção, nem sempre o que nós estamos falando é o que está acontecendo na nossa casa. Muitas vezes o que está acontecendo na nossa casa possa ser uma agir de Deus para transformar aquela casa. Deu para entender? Aí é onde entra o discernimento. Foi por isso que muitas das vezes as pessoas ficam, preste atenção, amado, preste atenção, amada. É por isso que muitas das vezes as pessoas aí ficam fazendo um embaraçado na Bíblia, falando que a Bíblia diz isso sem dizer aquilo. Quem não estuda a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não conhece as Escrituras, presta atenção, que não conhece a igreja, tem que ter cuidado com quem anda falando para não estar ensinando errado. Entende? Nem tudo é Deus que está permitindo e nem tudo é a língua, nem tudo é maldição. Tudo tem um significado. Então aquilo que eu não sei, eu tenho que ficar o quê? Calado. Não é assim? Por outro lado, é bem claro que tem coisas que nos acontecem por conta da abençoada língua que nós temos, né? Você veja que a maioria das pessoas que são arrogantes, por exemplo, que bate no peito e diz assim: se eu tiver um filho, por exemplo, assim, né, eu mato. Já ouviu falar isso? Se eu tiver uma filha assim, eu mato. Aí Deus, presta atenção, não quer, mas Deus permite que ele coma do próprio veneno para que ele entenda que ninguém pode falar besteira com ninguém. Aí Eclesiástico fala aqui, 27, versículo 27, que o mal se volta para a própria pessoa sem que a pessoa saiba de onde vem. Entende? Então, uma coisa é pagar a língua, não tem nada a ver. Agora o que pode acontecer é o quê? É a maldição voltar para sua casa. Quando o pai de família, preste atenção, fica cuspindo palavras venenosas nas casas alheias, aí sim, aquelas palavras venenosas retornam para a casa de quem falou. Isso não é pagar a língua, isso é questão de maldição retornando para sua própria casa. Não foi eu que falei. Tiago capítulo 3 vai nos dizer que a língua ela é comparada com fogo abrasador, que ela retorna para quem fala. Então, quando eu falo, eu tenho que estar preparado, porque o que eu falo vai voltar. E pode voltar até em dobro, viu? Até em dobro. Em vez de ser um ou uma, pode ser duas ou dois, sabe lá o que? Dentro da sua própria casa, aquela mesma palavrinha que você falou com o outro, pode atingir o seu neto, a sua neta, o seu filho, a sua filha. Quem tem família, é bom só rezar, não só pela família, mas pela família dos outros. E questão de falha, de escolhas erradas que algumas pessoas estão escolhendo a viver, cabe a nós respeitar e não ficar apontando. Se fosse o meu, eu fazia isso. Se fosse a minha, eu fazia daquilo. Olhe, é bom calar, amado. É bom calar, amada. Porque quem tem família não está livre de nada. E a Bíblia diz que o mal se volta para a própria pessoa sem saber de onde ele vem. Então, o importante aqui é a gente rezar e pedir a Deus sabedoria para o que estamos falando. Deu para entender? Repito, o filho não paga pelo erro do pai, mas a palavra que o pai fala pode atrair maldição para o filho. Você está entendendo? Porque as palavras têm poder. Então muda a linguagem. Ai, fulano é o juiz por causa da língua do pai. Não, fulano é o juiz porque o pai amaldiçoou. Porque a maldição existe. E a maldição pega. Deu para entender? Uma coisa é pagar a língua, outra coisa é amaldiçoar. O negócio de pagar a língua, vamos descartar. Não é pagar a língua, né?
Você assim Deus seria injusto? Pagar o filho por causa do erro do pai? Você vai ver lá em Eclesiástico, né? Que eu falei aqui, e em Ezequiel 18, versículo 20. O filho, está bem explicado. Ezequiel 18, verso 20. O filho não paga pelo erro do pai. Presta atenção, o filho não paga pelo erro do pai. E por que o filho está sendo isso? Você não fez mal nenhum. Mas a língua, presta atenção, a língua é venenosa, ela atrai, entendeu? A maldição. Isso não é questão de pagar, é questão de amaldiçoar. Eu acredito que você está me entendendo, né? Eu aqui vou desenhar. Não precisa, né? Você entendeu o que dizer. Entendeu? Não é pagar a língua, é amaldiçoar. A maldição destrói a família completa. Se caso a pessoa não se arrepender, não buscar conversão, não buscar se converter, e não buscar se arrepender das palavras que está falando. Pense nisso com carinho. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau, amado.